Olá, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo agora, compreendendo o conflito do cristão. Está em Gálatas 5, versículo 16 ao 18. Esse vídeo é muito interessante, porque nós temos uma guerra dentro de nós, né? E como entender essa guerra, essa loucura que existe dentro de nós, essa briga que está dentro de nós, essas dúvidas que ainda persiste em estar na nossa mente. Vamos entender agora esse conflito que nós cristãos vivemos. Gálatas 5, 16 ao 18. Antes de mais nada, vamos decorar aqui, né, um texto da palavra de Deus. Isso é muito bom, decorar esse texto. Olha que versículo importante. Gente, eu achei esse versículo muito importante para essa meditação desse texto, né? Está em Gálatas 5, versículo 16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem outras versões que diz assim: jamais vocês vão conseguir, né? Vocês vão satisfazer os desejos da sua carne. Então o segredo é o que, gente? O segredo é viver pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Deixa o Espírito transbordar. Deixa o Espírito encher a sua vida. E se você estiver cheio do Espírito, não tem lugar para carne. Compreende isso? Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente ver que guerra é essa que está dentro de nós. Vamos ler o texto então? Gálatas 5, o versículo 16, 17 e 18. Lembrando que essa versão que trago aqui é a versão NVI. Tá? Pode ser um pouco diferente da que você tem em mãos. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Percebe agora a diferença? Ela deseja aquilo que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Então não tem ligação entre os dois. Ou um ou outro, né? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Simples assim. Se você optou por deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, se Cristo mora dentro do seu coração, se você não vive mais você, mas Cristo vive em você, você não está debaixo da lei. Você está livre de todas essas regras da lei, né? Vamos dizer assim. Sempre em todos os vídeos nós estamos relembrando porque Paulo teve que escrever aos Gálatas. Por quê? Ele teve esse trabalho, né? Está em Atos 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, se vocês não circuncidarem conforme está escrito na lei, vocês não serão salvos. Eles estão dizendo aqui que a graça de Jesus, que o sangue de Jesus não é suficiente para a salvação. E sim, é o sangue de Jesus mais alguma coisa. É o sangue de Jesus mais a circuncisão. É bem por aí. É esse o raciocínio deles, tá? Então, assim, Paulo está aqui escrevendo aos irmãos Gálatas para dizer: parem com isso. Jesus é suficiente para nós. O sangue dele basta para nos limpar dos nossos pecados. Não é o que você faz,
É a sua fé em Cristo, na cruz de Cristo. O sangue dele é que nos comprou, que nos lavou, e por isso somos salvos. Mas vamos lá, compreendendo o conflito do cristão, esse é o nosso assunto, né, principal. Existe dois grandes perigos para a igreja, é passar da liberdade para a escravidão e transformar, o segundo é transformar a liberdade em licenciosidade para pecar. Então, assim, passar da liberdade para a escravidão era o que os Gálatas estavam fazendo. Eles tinham recebido a liberdade em Cristo, tinham recebido o evangelho que Paulo pregou a eles, e eles estavam deixando essa liberdade para a escravidão da lei, para a circuncisão. Isso é um perigo terrível, porque é como se você estivesse dizendo: Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente, né? Você está desmerecendo o sacrifício que Jesus fez por você. E também o outro perigo aqui, né, é transformar essa liberdade que nós temos na licenciosidade para pecar. Nós já entendemos que quando eu tenho licenciosidade para pecar, eu volto a ser escravo. São os dois grandes extremos que nós temos aqui, tá? Como é possível conseguir? Como eu consigo ter esse equilíbrio na minha vida? Como eu consigo viver assim, né? Como eu consigo ter essa liberdade em Cristo sem sair da liberdade para a escravidão, sem sair da liberdade para a licenciosidade? Então vamos lá? Somente pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, nós não somos nada. Somente pelo Espírito Santo, só Ele pode nos manter verdadeiramente livres. Quando cremos em Cristo, eu creio, fé, eu acreditei em Cristo, o Espírito passa a habitar dentro de nós. E é Ele, é o Espírito dentro do meu coração que me dá a certeza da salvação. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele mora dentro de mim. Eu sou a casa de Deus, eu sou a casa do Espírito Santo. E se ele é uma pessoa, ele se comunica comigo. Percebe isso? Ele fala o tempo todo comigo. Eu só preciso estar atenta para ouvir a voz dele. E não encher a minha mente com coisas extras, com várias outras coisas. Mas eu tenho que estar atenta à voz do Espírito Santo de Deus dentro do meu coração. Porque todas as vezes que eu começar a cair na armadilha do pecado, ele vai me alertar. Eu creio que muitos de vocês que estão me ouvindo têm essa experiência. Mas se você ainda não teve essa experiência maravilhosa na sua vida, passe hoje mesmo a prestar atenção que ele está falando com você. Muitas das vezes você acha que é coisa da sua mente. Você acha que é coisa, sei lá, da sua consciência. Não. Se você tem o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele conversa com você porque ele é uma pessoa. Então, para você vencer esse conflito, essa guerra, somente pelo Espírito Santo. A vida do cristão, a vida cristã é um campo de batalha. Aqui temos uma guerra sem descanso entre a carne e o espírito. O espírito e a carne têm desejos diferentes e é isso que gera o conflito. Então, assim, o espírito quer Deus, a carne quer prazeres. E aí, se eu não moro com Deus ainda, se eu não estou no céu, se eu não estou ainda no ambiente que é só Deus, ainda existe prazeres e o diabo coloca isso o tempo todo para mim. Ele está mostrando para mim o tempo todo que tem coisas boas aqui na terra. E a minha carne, a minha alma, né, ela deseja esses prazeres. E aí, quem vai vencer? Quem pode vencer essa guerra? Porque existe uma batalha aqui na terra. Nós ainda não estamos num ambiente totalmente livre dessa guerra.
Ainda estamos nesse ambiente de conflitos e conflitos, e aonde o diabo atua o tempo inteiro para nos derrubar, para fazer nós pecarmos contra o nosso Deus. Vamos ver então como eu consigo vencer essa batalha interior. Andai no Espírito e jamais satisfarão a concupiscência da carne. Olha aqui, isso aqui é uma outra versão, né? Está dizendo que jamais, se você anda no Espírito, você jamais vai satisfazer a sua carne. Então ande no Espírito, viva no Espírito, deleite-se na palavra, na oração, na meditação, no louvor, numa mensagem, né? Numa pregação, enfim. A carne é o que somos por nascimento natural. Nascemos nesse corpo habita uma alma, enfim. E o Espírito é o que nos tornamos pelo novo nascimento. Então, assim, o Espírito é aquilo que eu recebi quando eu aceitei a Cristo. Ele veio morar em mim, certo? Então, é dessa forma que eu venço essa batalha. Existe, né, duas vozes falando nos nossos ouvidos, como está aqui na figura, né? A voz do bem e do mal. Mas é isso aí, o mal é a nossa carne, é os nossos desejos, pedindo pra gente fazer o que ela quer. E o bem é o Espírito dizendo para nós, não faça isso, meu filho, você vai errar. Se alimentarmos a carne, fracassaremos, mas se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. Olha aí quem vence, né? É quem é alimentado. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Então, se você alimenta a carne, se você faz tudo o que ela quer, ela vai vencer. Mas se você alimentar o seu espírito com a leitura da palavra, como eu já disse, né, se deleitando nos braços de Jesus, é o Espírito que vai vencer. A sua carne não terá vez, certo? Porque o Espírito vai estar ativo na sua mente e ele vai falar com você e você vai dar ouvido a ele. Porque ele está alimentado, ele está mais forte dentro de você. Então, vence quem? Quem é mais alimentado, tá? Mas vamos lá, como entender a natureza dessa batalha interior? Deus não criou um homem assim, nós não fomos feitos dessa forma, dessa loucura que existe dentro de nós. O homem ficou assim em consequência da queda. Foi depois do pecado que a gente se tornou essa batalha, né? Essa guerra dentro de nós, esses desejos desenfreados. Ele se tornou assim, o homem, nós, né? Se tornou assim porque escolheu fazer a própria vontade, não a vontade de Deus. Antes da queda, este confronto não se manifestava. A natureza caída do homem não tem coragem de enfrentar a realidade. Olha só, antes da queda, o espírito dominava totalmente. E agora, essa natureza caída acaba não tendo coragem de enfrentar a realidade. E aí surge uma coisa que tem aprisionado muitas pessoas, que é a religiosidade. Isso tem aprisionado muitas pessoas. A gente usa a religiosidade para aplacar a ira de Deus em nós. E essa pessoa que usa a religiosidade, ela não quer mudar. Ela não quer se arrepender. Usa todo tipo de recurso para apaziguar a Deus. O homem quer ser aceito por seus próprios méritos. Religiosidade é o que, gente? É o esforço do homem para agradar ou apaziguar a Deus, tá? Então, assim, a gente não quer enfrentar essa guerra. Então, a gente usa, vamos dizer assim, uma máscara, né? Traduzindo a palavra aqui, eu coloco uma máscara, digo que sou boazinha, mas é porque eu não quero enfrentar mesmo
a guerra que existe dentro de mim, né? Porque depois da queda eu fiquei assim. Eu fiquei essa pessoa má, né? Vamos lá então. Vamos entender como o ser humano é formado. Todo homem, ele é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Nossa mente, vontade, as nossas emoções estão na nossa alma. Então, a nossa alma aqui, ela, depois da queda, se tornou a bola da vez. Ela se tornou a queridinha do nosso ser. Percebe isso? O homem, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Essa é a, vamos dizer assim, essa é a ordem perfeita. Essa é a ordem que Deus sonhou, que Deus quis para nós. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Essa é a ordem perfeita, tá? Mas depois da queda, muita coisa mudou, certo? Então vamos lá. Mas antes de passar, eu quero só deixar aqui uma coisa, eu quero explicar aqui uma fonte de teologia, né, dos teólogos aí, que muitas pessoas têm dúvida. Que história é essa de espírito? Muitos teólogos aí, né, eles defendem a tese, eu já vi alguns grandes nomes, respeitadíssimos, e que eu gosto muito dessas pessoas, e que eu assisto mesmo, eu leio o livro delas, são pessoas extremamente inteligentes, têm uma cultura teológica incrível, mas eu já vi eles defendendo a tese de que não existe espírito e alma. Não existe essa divisão, é força de expressão. Mas nós cremos assim, tá? Essa é a nossa crença. Se você pensa diferente, estude e vá atrás. Mas a nossa crença aqui é essa. Nós temos fundamentos bíblicos para isso, tá? Que o homem é espírito, alma e corpo. É tri. O homem é tri. Como Deus é tri, né? A trindade. Como o ovo também é tri, né? Casca, clara, gema, que também é uma vida, né? Que gera uma vida. Enfim, tá? Só para deixar claro isso daqui, para não ter, assim, é confusão. Não. Existe sim uma fonte teológica que defende essa tese, mas não é assim que nós cremos, tá? Então vamos continuar. O espírito é o quê? O que é o espírito? O espírito é o ponto de contato com Deus e é por meio dele que me relaciono. Por quê? Porque Deus é espírito, Deus não tem corpo, tá? A alma. A alma é o seu eu, é o seu âmago, né? Aquilo que você... é os seus sentimentos. Vamos lá. É o seu eu, sua personalidade, o seu ego, seus pensamentos, seus sentimentos e decisões. A alma é a intercessora entre o espírito e o corpo. Ela está no meio. Ela é a intercessora. O espírito não se comunica com o corpo, nem o corpo se comunica com o espírito. Quem faz essa tradução, vamos dizer assim, né? Quem faz essa ligação, quem faz esse link entre os dois é a alma, certo? O corpo, o que é o corpo? É a forma visível do mundo exterior. É a nossa fala, ele se manifesta, né? O nosso corpo se manifesta pela fala, pela audição, pela visão, pelo olfato e pelo nosso tato. Esse é o nosso corpo físico, né? E a gente entende, nós cremos que o Espírito que está dentro de nós, ele foi dado por Deus, é o sopro, né? Quando você nasceu, você chorou ali, o sopro de Deus veio sobre o seu nariz, tá? Mas você tem uma alma, e é ela que faz todo o link aqui. E ela que faz também o corpo pecar, ok? Mas se ela estiver sadia pelo Espírito, ela vai fazer o corpo acertar. Vamos lá. Olha como que era antes da queda. Deus se comunicava com o espírito do homem
o espírito do homem tomava conta da alma e do corpo. Da alma e do corpo não, né? Vamos lá, de novo. Deus se comunicava com o espírito do homem, porque Deus é espírito, né? Então ele se comunica com o espírito. O espírito do homem automaticamente era o dono do processo, era o dono de tudo isso daqui, e era o espírito do homem que dava essa ordem para a alma obedecia e passava as informações para o corpo. Então isso era muito perfeito. Esse é o plano original de Deus. Esse é o plano perfeito de Deus para nós. Mas aí veio a queda, né? O que aconteceu? O espírito ali, ó, perdeu a conexão com seu pai. Perdeu a conexão com seu Criador. E aí, quem se tornou a bola da vez? A nossa alma. Porque ela é muito boa nisso, tá? É porque é onde reside as nossas emoções, a nossa personalidade, os nossos desejos. E ela passou a dominar agora. Então, quem manda agora, depois da queda? A alma. Ela dá comando para o espírito, ela sufoca o espírito do homem, deixa ele triste porque o espírito só quer Deus. Tudo que o espírito deseja é Deus, porque espírito quer espírito. Espírito se comunica com espírito. Então o espírito do homem passou a ser sufocado, angustiado ali dentro, né? E ela que dá os comandos agora. Por isso que a gente vive assim, nessa guerra, nessa angústia, né? Olha embaixo aí, mas Jesus veio, né, e restaurou essa ponte. Hoje nós temos livre acesso a Deus, desde que eu aceite Cristo. Se eu aceito Cristo, Ele é minha ponte. Aí eu posso passar, posso ter esse contato com Deus novamente através do meu espírito, certo? Então, assim, na queda eu perdi o contato com Deus, mas na morte de Jesus, quando eu creio pela fé, eu acredito, sou lavada pelo sangue, passo pela ponte que é Jesus Cristo, e agora sim, através de Jesus, eu tenho livre acesso a Deus novamente. Então, o meu espírito hoje, depois de redimida e lavada por Jesus, eu posso novamente ter esse contato com Deus, espírito com espírito. E eu posso fazer com que o meu espírito hoje domine novamente a minha alma e domine novamente o meu corpo. Percebe agora? Olhando para esse desenho fica mais fácil, né? De entender. Então, assim, sem Deus, é a alma que domina. A sua alma que toma conta do processo. Toma conta do seu ser, da sua vida, do seu corpo. Mas quando você passa por Jesus e você chega até a Deus, espírito se comunica com espírito. Deus dá o comando para o seu espírito. E aí com Deus é o espírito quem domina. Então a alma sai, vamos dizer assim, de cena, né? Não sai de cena porque ainda estamos no ambiente de pecado, ainda estamos aqui, e ainda existe uma guerra entre nós. Então ela vive, todas as vezes que tem uma guerra dentro de você, é a tua alma tentando tomar o lugar do espírito, certo? Mas aí o que você faz? Para você subjugar os seus desejos, matar os seus desejos, você se fortalece em Deus, porque espírito se comunica com espírito e Deus te enche dele, te enche do Espírito Santo, e através do teu espírito você consegue dominar os seus desejos. Dominando a sua alma, automaticamente o seu corpo será saudável. Por quê? Porque a alma saudável, corpo saudável, certo? Ficou claro? Fez sentido para você? Eu creio que sim, que está bem explicado. Se não estiver, você pode procurar outras fontes de informações. Estamos cheios de informações por aí, né? E esse assunto é muito interessante de se entender. Aí aqui no versículo 18 está assim, olha: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. O Espírito é o próprio guia que toma pela mão, que nos guia pelo caminho até a glória final. Significa o quê?
Se você está em conexão com Deus, se o Espírito de Deus tem liberdade de agir no teu espírito, e o teu espírito está ligadinho com Deus, está conectado com Deus, significa o quê? Vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Os nossos desejos, os nossos impulsos carnais vêm da nossa alma. É ela que quer prazer. É muito interessante saber sobre isso, gente, porque a nossa alma, ela não nasceu, ela não veio em nós, ela só quer prazer. Por quê? Porque o plano perfeito de Deus é dar prazer para a nossa alma, mas o prazer da nossa alma é em Deus, é no Espírito, é o Espírito que enche a nossa alma de alegria, a nossa alma de gozo, a nossa alma de paz, a nossa alma de leveza. Mas essa paz, essa alegria, esse prazer só é perfeito quando vem do Espírito, quando vem de Deus. Passa pelo espírito do homem, o espírito do homem subjuga essa alma e enche ela de prazer, não da carne, não do mundo, não das coisas daqui, não da nossa natureza caída, mas da nossa natureza perfeita em Cristo. Então, assim, resumo para mim é: volte ao Éden, volte ao plano perfeito de Deus, volte à conexão com Deus, volte a ser guiado pelo Espírito de Deus e você terá vitória completa sobre todos os impulsos carnais. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha sido muito, muito abençoado com essas palavras, tenha trago clareza ao seu coração. E se esse vídeo abençoou a sua vida, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha aí, porque você estará abençoando a minha vida e a vida de muitas outras pessoas que irão também receber essa palavra, receber essa mensagem de Deus. Amém? Fique na paz, Deus abençoe.